Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, trazendo aqui no dia de hoje mais uma questão, mais uma resolução de questão de concursos, tá? Desta vez estaremos resolvendo aí uma questão que caiu para a prova da Engeprom para o cargo de técnico em mecânica. Prova esta que foi realizada lá no ano de 2011, ok? Tendo em vista aí que nos próximos meses aí teremos o concurso da Engeprom, tanto para nível superior quanto para nível médio técnico, tá? E como sempre nós temos falado aqui nesse canal, esse canal se destina, né, a auxiliar aqueles que desejam aí a aprovação em concursos públicos, beleza? Questão aí de matemática, especificamente falando ali sobre geometria, tá? Lembrando que a maioria das pessoas que prestam concursos, que são exigidos ali tanto a parte inicial, né, de português e matemática, a maioria das pessoas são reprovadas, infelizmente, nas matérias básicas, tá? Nem nas disciplinas de conteúdo específico, tá? A maioria da galera são ali reprovadas nessa parte básica, tá? Se você não sabe disso, então fique sabendo agora, tá? A título de exemplo, por exemplo, nos concursos da Petrobras, vou pegar aqui o cargo de mecânica, só para você ter uma noção, tá? Então, para nível médio ali, que normalmente costuma ter ali entre 10 a 15 mil pessoas inscritas, isso eu vou citar aqui só o estado do Rio de Janeiro, tá? Não estou falando a nível Brasil, só o estado do Rio de Janeiro. Nem 1000 pessoas chegam a passar para a segunda fase, né, que no caso ali seria a avaliação da prova do conteúdo específico, tá? A maior parte da galera fica reprovada em português e matemática, beleza? Então, são disciplinas que você deve focar também aí para a sua aprovação, beleza? Então vamos para a questão, mas já gostaria de pedir o seu like, né, para que você contribua para o crescimento deste canal, tá bom? Também, se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, você seja informado pelo YouTube e consiga aí prosseguir com seus estudos, ok? Então vamos lá para a questão. Questão de número 21, tá? Onde ele fala o seguinte, que as medidas dos lados dos triângulos a seguir são dadas em centímetros. O valor de x mais y tá? Galera, então temos aí uma questão relativamente tranquila, né? Mas é tranquila para a galera que está ali na pegada, que está constantemente ali resolvendo questões de matemáticas. Muitos dos nossos alunos, e a gente sabe disso porque eles conversam com a gente, muitos dos nossos alunos estão há muito tempo parados, né? Tem muito tempo que não pega nessas disciplinas para poder estudar, né? E acaba que muitos dos professores não têm paciência, né, para explicar aos alunos, relembrar aos alunos alguns assuntos, né? Então, tendo isso em vista, tá, nós temos sim paciência com vocês e estaremos aqui justamente tirando todas as dúvidas pertinentes aí às disciplinas, beleza? Então, olha só, nós temos aí dois triângulos retângulos, tá? E como que nós sabemos disso? Justamente por conta daquele quadradinho ali embaixo, olha só, aquele quadradinho ali representa um ângulo de 90 graus, tá? Então nós temos aí dois triângulos retângulos, onde ele pede que nós determinemos o valor da soma de x, né, que é referente ali à base do primeiro triângulo, e y, tá, que representa aquele maior lado ali do outro triângulo, né, do segundo triângulo. Esse maior lado ali do triângulo retângulo, tá, é o que nós chamamos de hipotenusa, tá? Então nós temos ali x, temos que determinar o valor deste e temos que determinar o valor de y. Mas perceba o seguinte, para esse triângulo maior, nós não temos o valor da base, mas nós temos o ângulo. Então nós teremos aqui que fazer dois conceitos, aplicação de dois conceitos diferentes para podermos resolver essa questão. Primeiro, o primeiro triângulo nós podemos resolver ali através de Pitágoras, tá? Do teorema de Pitágoras. Já o segundo triângulo, nós teremos que fazer a aplicação ali de algumas leis, né, de trigonometria, tá? E assim poderemos ao final somar esses valores e encontrarmos o valor correspondente à soma destes, tá? Na alternativa A ele fala que é 8 centímetros,
Na alternativa B, ele fala que é 10, alternativa C, 11 e alternativa D, 13. Então vamos lá para a resolução da questão. Vamos aqui então inicialmente pegar o primeiro triângulo, tá? Observe o seguinte, que o maior lado desse triângulo, a hipotenusa, tem ali 5, tá? Mede 5 centímetros. Já esse lado aqui, ele tem 4 e precisamos determinar a base do triângulo, que é x, tá? Então aqui é um ângulo de 90 graus. Bem, o que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, tá? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, beleza? Então, quem é a nossa hipotenusa? É 5. E quem são os meus catetos? Bem, o cateto adjacente ao ângulo é x e o cateto oposto ao ângulo é 4. Então, vamos reescrever isso matematicamente. Então, temos o seguinte, Teorema de Pitágoras, né? Aonde que o quadrado da hipotenusa, que é 5 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Quem é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Quem é 4 ao quadrado? 4 vezes 4 é 16, né? Então vamos botar aqui. Então temos 25 é igual a x ao quadrado mais 16, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 16 que está somando ao x, vamos passar ele lá para o outro lado da equação. Então ele vai subtrair, tá? Ele vai ser subtraído do 25, ou seja, teremos que x ao quadrado é igual a 25 menos 16. 25 menos 16 é igual a 9, ou seja, x ao quadrado é igual a 9. Professor, agora não sei como resolver isso aí. Muito simples. Você tem um lado da equação que está elevado ao quadrado, x ao quadrado, né? Então vamos pegar esse quadrado e passar para o outro lado da equação. Então, assim como você fez lá com 16, ele não era 16 positivo e você passou para o outro lado da equação, ele foi negativo, né? Não foi menos 16? Ou seja, você inverteu a função dele, você trocou a função. O que era positivo ficou negativo. Aqui a linha de raciocínio é a mesma. Se você tem um determinado valor, nesse caso x elevado ao quadrado, você passa ele para o outro lado da equação, tá? Nesse caso aqui, como ele é o expoente ao quadrado, você passa ele para o outro lado como a raiz quadrada. Muito simples, né? Então você tem aqui, ó, x é igual a raiz quadrada de 9, ok? E quem é a raiz quadrada de 9? Qual é o número que ele vezes ele dá 9? É o 3, tá? Então x é igual a 3 centímetros. Já encontramos então o valor de x. Agora vamos pegar o segundo triângulo, né? Então temos o seguinte, que esse maior lado aqui do triângulo, que é a hipotenusa, é igual a y. Este lado aqui, que faz oposição ao ângulo, é 4. E nós não temos a base, né? Então, o que eu preciso determinar? Eu preciso determinar o y. E como que a gente vai fazer isso? Preste atenção. Aqui a gente vai ter que fazer a utilização de conceitos trigonométricos. Eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Qual é o conceito trigonométrico que eu posso aplicar aqui? Seno, né? Por quê? O seno de alfa ou seno de um ângulo é igual ao cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui é o y, ok? Bem, ou seja, a hipotenusa, que é o y, é igual ao cateto oposto dividido pelo seno de alfa. Logo, teremos o seguinte, que a hipotenusa é igual a 4 dividido pelo seno de 30. Pois bem, professor, e agora, como que eu saio disso? Quem é o seno de 30? Bem, quando você vai para uma prova de concurso público, a banca está assumindo que algumas coisas você sabe, como no caso, os ângulos notáveis. Se ela fosse utilizar um ângulo que não fosse notável, ela te daria o valor. Como é que ela está fazendo a utilização de um ângulo notável, então ela está assumindo que você sabe esses valores, tá? E caso você não saiba, você precisa decorar essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha é a tabelinha dos ângulos notáveis, tá? De seno, cosseno e tangente. E quais são esses ângulos? Como você pode ver, 30, 45 e 60. Esses valores você precisa decorar, perfeito? Então, sabendo que o seno de 30 graus é igual a meio, reescrevendo, teremos o seguinte, que a hipotenusa é igual a 4 dividido por meio, ou seja, 1.
Prosseguindo. Então, temos o seguinte, tome bastante cuidado, tá, quando você for montar essas equações, porque você não pode se esquecer que embaixo desse 4 existe o 1. Por isso que a gente até botou ali de vermelho para você não se confundir. Por quê? Porque, na verdade, nós teremos aí uma divisão entre frações. 4 sobre 1 dividido por meio, ou por 1 sobre 2. E o que a matemática nos diz? Quando nós temos divisão entre frações, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, a hipotenusa é igual a 4 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Portanto, a hipotenusa, que é o meu y, será igual a 8, né? Porque 4 vezes 2 é igual a 8 centímetros. Então, eu já sei o valor de x e de y. Agora, basta apenas somarmos. Ou seja, x mais y é igual a 3 mais 8, que é igual a 11 centímetros. Portanto, está correta a alternativa C. Beleza, galera? Bem, espero ter mais uma vez contribuído aí com os seus estudos e não se esqueça, tá? Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe com seus grupos de estudos. Não esquecendo de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Forte abraço e até a próxima.